Simultaneous translation will start now. If you need any assistance, please let us know. Que bom que você decidiu estar aqui nessa tarde hoje. Que bom que você pode estar na presença de Deus. Se nós paramos para pensar, irmãos, nós podemos estar na presença de Deus em qualquer lugar, em qualquer momento. Mas o Senhor estabeleceu a igreja, Ele estabeleceu um lugar onde nós devemos estar reunidos para juntos poder adorar e engrandecer o Seu nome. Mas nessa tarde, nesse dia, aonde nós celebramos o Dia das Mães, para mim, irmãos, a celebração do Dia das Mães é algo muito importante. Eu sei que todas essas festas, a maioria delas são criadas por causa do comércio. Eu sei que a maioria delas são criadas para gerar gastos e tudo mais. Mas tirar um dia para celebrar uma mãe, as mães, eu creio que é importante. Eu falei hoje de manhã cedo, dizendo que todos nós que estamos aqui é porque nós tivemos uma mãe. Não tem ninguém, até hoje, que não nasceu de uma mãe. Todos nós viemos dela. E o Senhor planejou isso, irmãos. Lá no livro de Gênesis, nós vemos que o Senhor, quando cria a mulher, quando Ele estabelece a primeira família, Ele diz para que eles vão e multipliquem. A única forma que existe de nascimento é através de uma mulher. Muitas vezes já escutei isso, e sobretudo das gerações mais novas, mulheres tomam o fato de serem mães, ou de poderem ser mães, como uma carga. E de fato, muitas vezes é. Muitas vezes poder ter um filho, muitas mulheres têm que escolher entre ter uma carreira ou ter um filho. Porque é tão difícil conciliar as duas coisas. Mas ter a oportunidade de gerar uma vida dentro de você, e sabendo que aquela vida, se nós nos baseamos na palavra do Senhor, lá no Salmo 139, se eu não estou equivocado, a palavra do Senhor diz assim, que no teu livro, o Senhor escreveu, no seu livro, o Senhor escreveu todos os dias da nossa vida, antes mesmo que eles existissem. Se você, mãe, se você para pensar nisso, quando você traz à vida uma criança, você está trazendo uma criança que o Senhor sonhou com ela. Em algum momento, o Senhor tem um livro onde Ele escreveu esses dias dessa criança, assim como Ele escreveu os teus dias, todos e cada um deles. O Senhor escreveu, e isso sempre me traz a pensar, dizendo: será que se eu fosse pegar o rascunho da minha vida, aquilo que o Senhor escreveu, e se eu pegar a escrita do que eu tenho feito, quanto de perto estaria? Aonde se encontrariam essas comparações? Será que eu estaria naquela história? Se nós estivéssemos narrando a nossa vida, e o Senhor lendo o livro que Ele escreveu sobre nós, quão de perto seriam essas histórias? Quantos parecidos seriam? Mas enfim, mamães, poder gerar uma vida é algo maravilhoso, é algo único. Nesta manhã nós falamos a respeito de Timóteo, um filho, ali em Aurora. Nós falamos que Timóteo, a fé dele, ela era baseada, ou ele aprendeu a sua fé em casa primeiro. Quando nós lemos lá no livro de 2 Timóteo, quando Paulo escreve uma carta para ele, ele diz assim: eu conheço a fé da tua avó, e conheço a fé da tua mãe, uma fé sincera, e é a mesma fé que habita em você. Aprendemos que quando Timóteo cresceu num lar cristão, e aprendemos que pregar com o evangelho, discipular em casa, é mais importante do que discipular na igreja. Que o resultado da igreja é aquilo que a gente aprende em casa.
Mas, irmãos, falar de Dia das Mães e não falar de outras mães da Bíblia é tão complicado. Nessa noite, nessa tarde, eu gostaria de falar de uma das mães mais famosas da Bíblia. Quando eu falo assim, você provavelmente, a tua mente já vai direto para Ana, porque realmente, depois de Maria, que é a mãe de Jesus, Ana é uma das histórias mais incríveis que tem na Bíblia. Mas nós não vamos falar somente a respeito dela. Ana, se você para examinar as Escrituras em detalhe, você vai ver que o povo de Israel é um povo escolhido, separado, único por Deus. Mas olha que interessante para você, mãe, que o livro de 1 de Samuel, quando começa a narrar a história de Israel, começa com o clamor de uma mãe. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos de lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Você conhece a história de Ana? Ana, mas eu vou dar uma lembrada, porque a gente sempre esquece um pouquinho. Ana era casada com Eucana. Ela não tinha filhos. A outra esposa de Eucana tinha filhos. E cada vez que eles subiam para oferecer sacrifício ao Senhor, a outra esposa de Eucana, Penina, se eu não me equivoco, ela começava a zombar de Ana, porque Ana não poderia ter filhos. Ainda que Eucana, seu marido, dava para Penina, a sua outra esposa, para oferecer por ela e pelos seus filhos, e para Ana ele dava em dobro, para tentar compensar, porque ele a amava, diz a Bíblia. Mas aquilo não era suficiente. Ana queria filhos. A palavra do Senhor diz que numa dessas, ele subia uma vez por ano, numa dessas idas a Siló para oferecer, Ana chega e ela chora amargamente na presença de Deus. De alguma forma, essa mulher se quebrantou diante de Deus. 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 10, diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou e chorou ao Senhor. Chorou abundantemente. O profeta Eli, que ali está, se você vai examinar um pouco as Escrituras, faz um pouco de sentido que Eli tenha pensado que ela está bêbada. Porque a palavra do Senhor diz que depois de eles terem comido, Ana vai até o templo e está ali balbuciando palavras. A palavra diz que ela orava no seu coração, pedindo a Deus por um filho. O profeta Eli chega, repreende ela, pensando que ela está bêbada. Ela fala que ela não está bêbada, que o que ela tem é a amargura da alma, e que ela está pedindo algo para o Senhor. E o sacerdote Eli fala para ela que o Senhor conceda o desejo do teu coração. Ela volta para casa e concebe um filho. Seu filho se chama Samuel. Ela faz uma promessa ao Senhor antes de ter isso. Ela diz que se eu tiver um filho, eu vou dar esse filho, ele será consagrado ao Senhor. Nós podemos aprender muitas lições daqui. Uma vez que a criança começa a crescer, Ana vai até o templo, depois que a criança é desmamada, e entrega essa criança no templo. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que aquilo que ela mais pediu, ela ofertou ao Senhor? Você já parou para pensar? Porque, irmãos, não era perto. Eles iam uma vez por ano. Mas ela decide ofertar esse filho. Ela diz: Deus, se tu me deres, eu vou te ofertar. E quem foi Samuel na história de Israel? Samuel foi um dos maiores líderes, conhecido hoje, muitas vezes acima de muitos reis. A história de Israel começa agora, aqui no livro de Samuel. E como eu falei no começo, o mais interessante é que começa com o clamor de uma mulher, porque ela queria ter filhos. Uma das lições que nós aprendemos hoje é: se você precisa de algo, lança as tuas ansiedades ao Senhor.
clama a Ele, porque Ele te responderá. Essa é a primeira lição que nós aprendemos desde Ana. A outra lição que nós aprendemos de Ana é: oferta tudo que você tem de mais precioso ao Senhor. Se hoje o que você tem de mais precioso são os teus filhos, eu te aconselho você consagrar eles ao Senhor. Você pode dizer, mas eu já tenho feito. Continua fazendo. Continua entregando os teus filhos ao Senhor. Ana cuida do menino. Ela recebe a resposta. Ela mantém a sua palavra. Manter a palavra nos nossos dias seria o correspondente a nós nos permanecermos fiel na presença do Senhor, independente das circunstâncias. Permanecermos fiel para aquele ao qual nós servimos. Manter a nossa confiança de que o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Ela chega, ela entrega o menino, e a palavra do Senhor diz que uma vez por ano, Ana subia e ela fazia uma túnica nova todos os anos para Samuel. Irmão, sabe o que é interessante? A casa de Deus nessa época estava uma bagunça. Os filhos de Eli eram corruptos. Os filhos de Eli estavam brincando com as coisas do Senhor. Me chama muita atenção. Os filhos de Eli tratavam as pessoas com desonestidade. Eli tenta repreender os seus filhos nem aí. Os filhos de Eli tinham relações com as mulheres que cuidavam do templo. Os filhos de Eli pegavam aquilo que as pessoas traziam para ofertar. Eles tinham um garfo, um tridente, espetavam aquilo e tiravam para eles. Corrupção. Existia muitas coisas dentro da casa do Senhor, mas a palavra do Senhor diz que o menino Samuel crescia na presença de Deus. Samuel, ele foi ensinado pela sua mãe a adorar, a se manter fiel ao Deus verdadeiro, porque independente do que estava acontecendo ao redor dele, Samuel continuava fiel. Tanto era que quando Deus fala com Samuel, ele não sabe que é Deus que está falando com ele, porque ele não tinha tido essa experiência. Eli estava tão apartado do Senhor que não se deu conta. Foi na terceira vez aonde Eli parou e disse: quando essa voz te chamar, você responde: eis-me aqui, Senhor. O valor que tem uma mãe, o valor que as mães têm na vida das crianças, é algo extraordinário. Mas existe outra mãe que eu gostaria de falar nessa tarde também. Para você, mãe, de repente você vai se identificar com ela. Todas as mães, sobretudo nos nossos dias, estão muito ocupadas. Trabalham, chegam em casa, muitas vezes têm que fazer as coisas, têm que dar atenção para as crianças, sobretudo os que são pequenos. Os que são um pouco maiores também têm preocupações, têm pedidos, tem coisa, tem isso. É escola, é matrícula. É tanta coisa que requer de uma mãe. Não estou menosprezando os pais presentes na sala, por favor, não é isso. Mas se tivesse uma maneira de calcular quantas vezes um filho chama por mãe e quantas vezes ele chama por pai, eu acho que a diferença seria incrível. Qualquer coisa é mãe. Mãe, não é assim? Tudo é mãe. Uma mãe, ela é ocupada. Assim como uma mulher, na Bíblia, lá no livro de 2 de Reis, no capítulo 4, nós vamos ler a história de uma mulher ocupada, rica. E essa mulher, ela vê o profeta do Senhor passando na sua porta, constantemente. Ela morava num lugar que era de trânsito, de passo. Eu não sei se ela tinha algum negócio, mas a questão é que ela era rica. A palavra do Senhor diz isso. E o profeta fica passando na frente da sua casa,
a cada tempo, e ela observa. Assim como nós, cristãos, e assim como você, mãe, também deve de tirar um tempo para olhar para Deus, independente de quão ocupado você está. A tua ocupação não é justificativa para você não notar a Deus. Essa mulher nota que o profeta está passando, ela prepara pão, ela prepara a comida e ela dá para o profeta. E o profeta, cada vez que passa, até que um dia ela chega para o seu esposo e diz assim: vamos fazer uma habitação para o profeta? Esse homem é um homem de Deus. Ela viu Deus em Eliseu. O nome dessa mulher é Sunamita. Ela vê Deus na vida de Eliseu. Quão ocupado está a tua vida para que você não note Deus, para que você não note a presença do Senhor? Sunamita agora, ela diz para o marido: vamos fazer um quarto em cima, vamos preparar. A palavra do Senhor dá detalhes. Lá no livro de 2 de Reis, capítulo 4, versículo 10, diz assim: façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ponhamos-lhe ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeleiro. E há de ser que, vindo ele a nós, ali se recolherá. Sabe o que essa mulher está fazendo? Sabe qual é o significado que tem para os nossos dias hoje? É independente da tua correria, independente da tua ocupação, encontre um espaço, abra um espaço para Deus na tua vida. Essa mulher, ela também não podia ter filhos. O profeta passa um dia, ela chama o profeta, ela diz: ei, eu preparei um quarto para você aqui. Entra o profeta, entra o moço do profeta. O profeta fica ali e diz para o moço: vai lá e pergunta para ela o que ela precisa. Ela não pede nada. Mas o moço fala para o profeta, diz assim: ela não tem filhos. E o esposo dela é velho. O profeta manda chamar ela. E ele diz: por esse tempo, ou seja, 1 ano, você vai estar com um filho nos teus braços. Ela falou: por favor, não me minta. A palavra do Senhor diz que, passado aquele tempo, exatamente naquele tempo, a mulher já tinha tido um filho e estava com a criança nos seus braços. A palavra diz que o menino começou a crescer. Eu quero chamar a atenção para você uma coisa: ela não pediu para ter um filho, mas ela queria. A criança começa a crescer. Uma vez que a criança cresce, um dia sai com o pai, e o menino tem uma dor de cabeça muito grande. O menino passa mal. O pai pede para os servos levarem o menino de volta para sua mãe. Quando ele volta, a palavra do Senhor diz que ele fica no colo da mãe, e quando é perto do meio-dia, essa criança morre. Essa mulher levanta, pega a criança, sobe lá no quarto do profeta, coloca essa criança no quarto do profeta, vai a seu esposo e diz: ordena que me prepare uma jumenta, eu preciso ir, eu preciso encontrar uma pessoa, eu preciso encontrar o profeta. Ela pega, sai e encontra o profeta. Quando ela chega perante o profeta, ela diz assim: eu não pedi para você que não me mentisse? Em que momento foi que eu te pedi um filho? Agora, o filho que me deu, que o Senhor me deu, está morto. Só que sabe o que é interessante? Ela não pediu por um filho, ela não pediu por nada. Na hora que o profeta pergunta para ela como vai, porque o profeta manda o moço ir, essa mulher tem uma fé tão grande a ponto de dizer: tudo vai bem. No momento de dor, da maior dor que uma mãe pode ter, que é na perda de um filho, o profeta pergunta como vai, ela diz: tudo vai bem. Trazendo para os nossos dias, eu quero te falar hoje: não olha para as circunstâncias aonde você se encontra agora mesmo. Olha mais além. Olha, levanta os teus olhos, olha à frente, aonde o Senhor
vai fazer ainda. Porque eu sempre gosto de dizer, se o Senhor ainda não fez, é porque ainda não acabou. Hoje nós estamos usando o exemplo dessas duas mulheres. Uma que não se contentou e ela foi na presença de Deus e ela clamou, até que ela recebeu. E a outra, que ela também, mesmo no momento de dor, ela chegou, ela não deixou que a sua fé fosse abalada, mas ela foi até o profeta, ela foi até o homem de Deus e disse para ele: ei, eu não te pedi por isso, mas agora a criança que me deram, que o Senhor me deu, essa criança está morta. O profeta diz assim, fala para o moço, pega o meu bordão, pega a minha vara, vai até lá, coloca em cima da criança. Ela diz: não, você vai junto comigo até lá. Como quem disse, você me colocou nessa situação, pois agora você vai me tirar dessa situação. O profeta acompanha ela até lá. E a palavra do Senhor diz que quando o profeta chega, a palavra do Senhor diz que quando o profeta chega, ele sobe no quarto, o menino está morto. E depois que o profeta deita em cima da criança, essa criança ressuscita. Ele manda chamar a mãe e entrega o filho novamente para ela. Não se contente com a situação que você está passando. Não culpe Deus. Não pense por quê. Mas lembra que o poder e a autoridade que existe na vida de um pai e de uma mãe, a autoridade que nós pais temos sobre a vida dos nossos filhos, nós temos a autoridade ou para abençoar ou para amaldiçoar. Nós temos essa autoridade nas nossas mãos. Eu lembro que na nossa casa nós tivemos um dos meus irmãos, na verdade foram 3, mas um deles ele não se criou com a gente, e a minha mãe, eu lembro de ver minha mãe orando muito tempo pela salvação dos meus irmãos. E 2 dos meus irmãos, numa idade muito cedo, 17, 18 anos mais ou menos, eles se apartaram da casa do Senhor e foram para longe. Eu sou sincero para você, para dizer, o meu irmão mais velho, que era esse que não se criou com a gente, depois de muitos anos de ver minha mãe clamando, ele aceitou a Jesus um dia. E até hoje ele serve ao Senhor. Mas um dia, o Senhor tinha feito uma promessa para nossa casa. Um dia o Senhor fez uma promessa, o Senhor usou uma pessoa para falar para minha mãe, dizendo assim: toda a tua casa vai servir ao Senhor. E minha mãe continuava clamando. Enquanto isso não acontecesse, a minha mãe continuava clamando. Mas eu vou ser sincero para vocês, gente, que meus 2 irmãos, a minha irmã e o meu outro irmão, eu dizia: é só Deus. As minhas esperanças não estavam muito grandes, não, irmão. Vou ser bem sincero para vocês. Mas Deus tem as suas formas. Deus tem as maneiras dele de fazer as coisas. Primeiro a minha irmã, a que eu pensava que ia ser mais difícil de voltar, o Senhor trouxe ela, e até hoje ela serve ao Senhor. E o meu irmão, que era o do meio, ele gostava e gosta muito de música. Quando ele saiu de casa, ele começou a se dedicar nessa área de música, tocar em grupos. E você sabe como é que é esse ambiente, verdade? Meu irmão se afastou totalmente do Senhor. Cada vez que a gente ia falar para ele, ele tem um coração muito bom, mas cada vez que a gente ia falar com ele, ele dizia assim: eu sei que eu tenho que voltar para Deus, mas não é o momento, eu não consigo. Irmãos, eu estava na Espanha no dia que minha mãe me chamou e disse assim: ei, o teu irmão voltou para o Senhor. Eu falei: como? Ela: teu irmão voltou para o Senhor. Graças a Deus, toda a nossa casa, ela serve ao Senhor. Toda a nossa casa, ela está aos pés do Senhor. Mas demoraram anos
anos para que minha mãe pudesse contemplar isso. E quando eu te digo anos, foram mais de 15 anos de vendo minha mãe chorando e clamando, mas nunca perdendo a esperança. Clamando, clamando, clamando ao Senhor. Quando perguntaram para essa mulher como estava tudo, ela tinha um filho morto dentro de casa. Ela disse: vai tudo bem. Eu não estou falando para você mentir, não. Mas eu estou falando para você usar essa boca que o Senhor te deu para declarar aquilo que você quer que o Senhor faça na tua vida, na tua casa, na vida dos teus filhos. Ainda não está de acordo como você quer ou como o Senhor prometeu, continua clamando, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele é fiel para fazer isso. Salmo capítulo 91, Salmo de número 91 e verso número 15 diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. O Senhor não vai te deixar sozinho. Mas se o Senhor estivesse falando assim: estarei com você na angústia, já seria suficiente. Seria mais do que suficiente. Mas Ele não para por aí. Ele diz assim: estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Irmãos, não pare de clamar. Não pare de clamar. Se você quer algo do Senhor, não pare de clamar. Enquanto você não receber ou um sim ou um não, não pare de clamar do Senhor. Clame. Eu gostaria, antes de que você levantasse para a gente orar, eu gostaria de ler um poema para você, mamãe. Gosto muito de, no Dia das Mães, poder ler um poema. Há algo incrível nas mães. Eu falava com a minha esposa hoje. Eu disse para ela assim: é uma das festas ou das celebrações aonde os restaurantes estão mais cheios. E agora eu gostaria de dirigir essa palavra aos filhos que aqui estão. Honra o teu pai e a tua mãe. É o que a palavra do Senhor te diz, para que se te prolongue os dias sobre a terra. Como que eu faço para honrar o meu pai e a minha mãe? Obedecendo a eles também. Honre o teu pai e a tua mãe, porque chegará um dia que eles já não estarão mais aqui. E se você fizer bem as coisas, o dia que eles já não se encontrarem mais aqui, você vai poder olhar para trás e você vai poder sentir alegria. Eu não quero que você olhe para trás e diga: ah, eu poderia ter aproveitado um pouco mais. Vai ter um momento na vida de vocês onde vocês vão poder desfrutar da vida. Mas hoje o Senhor colocou a tua mãe, colocou o teu pai ao seu lado. Desfrute deles. Eu quero perguntar para os filhos que aqui se encontram: o que você tem de mais valioso na tua vida? Não é a tua mãe. O que é que você tem de mais valioso? Eu respondo isso para você: é um recurso que ele se esgota. O que você tem de mais precioso é o teu tempo. Eu sei que falar de tempo para jovem, você pensa assim, né? Eu estou sobrado de tempo. Eu só tenho 20 anos. O tempo é um recurso limitado. Se ele é um recurso limitado, use esse tempo dedicando para tua mãe e para os teus pais. Tire tempo
para falar com os teus pais. Porque vai chegar um dia que você vai querer pegar esse telefone e falar com eles, você não vai poder mais. Então, se você tem um recurso que é limitado, quer dizer que ele é o mais precioso que você tem. Tire tempo, fale com a tua mãe. Se é isso do que ela gosta, liga para ela, escuta ela falar. Se ela gosta de um beijo, chega e dá um beijo na tua mãe. Se ela gosta de um abraço, dá um abraço na tua mãe. Se ela quer atenção, dá atenção para ela, porque vai chegar um dia que você não vai mais poder fazer isso. Busca a tua mãe. Nosso poema diz assim: mãe, para dizer o que sinto, as palavras são pequenas, o vocabulário, ele é pobre. Só Deus pode dizer o que é uma mãe, pois Ele, querendo dar-nos uma ideia do seu amor, criou você, mãe. Mãe, ainda que muitos filhos digam que não, é paciência que não se esgota. É o perdão que sempre se antecipa. É o carinho que nunca se cansa. Ela é o porto seguro em nossas tempestades, o sorriso que ilumina a nossa tristeza. Ser mãe é ser presença de Deus na terra, é ser amor que não pede nada em troca, a não ser a felicidade de quem ela gerou. Eu quero te convidar a você ficar de pé. Eu quero orar pelas mães e pelas futuras mães.